Jesus está nesse lugar, amém? Você pode dar um glória a Deus, aleluia. Ele se faz presente aqui no nosso meio, amém? Porque a palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3, ali eu estou, amém? Podeis assentar, por favor, amém? Glórias a Deus. Mais uma vez, eu estou tendo a oportunidade, por graça e bondade e misericórdia do nosso Deus, na responsabilidade de trazer a palavra. E a gente fica um pouco temeroso, porque a palavra de Deus já diz por si própria, é de Deus, e a gente fica temente, porque eu não quero estar aqui falando aquilo que eu queira falar, mas aquilo que Deus colocar em minha boca, através da sua poderosa palavra. Palavra essa infalível, palavra essa poderosa, palavra essa que tem poder de curar, de restaurar e de libertar. Você crê assim? Dê um glória a Deus aí no teu lugar, amém? Porque essa palavra não é a palavra de político, não é a palavra do homem, mas é a palavra do Criador, que fez os céus, a terra e o mar, e pela sua palavra todas as coisas foram feitas. Amém, igreja? Aleluia! E você não veio aqui ouvir o homem, porque o homem não tem nada para nos dar, a não ser aquele que está sentado agora à direita do Pai, o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder sim de te curar, de te libertar e de te restaurar e te fazer um homem e uma mulher de Deus. Amém? Você crê assim? Dê um glória a Deus. Aleluia! E Deus me deu essa responsabilidade através do pastor Antenor, da missionária irmã Márcia, que Deus abençoe esse ministério, amém? Eu estou aqui com muita honra e com muita glória, agradecendo a Deus em primeiro lugar e a eles, né, pela coragem deles terem este ponto de pregação aqui, amém? E do pastor Elias, meu irmão, né, que foi a ponte disso tudo, Deus usando ele, e cada um dos irmãos, o carinho de cada um, da Luzmar, da Adriana, do irmão Antônio, do presbítero José. Eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos, amém? E não querendo tomar muito tempo, porque o tempo já foi embora, mas Deus é poderoso, o que Ele tem para fazer, Ele faz em um segundo. Aleluia. Ele não depende de mim para nada, Ele é todo poderoso, amém? Ele já colocou, né, a unção no teu coração essa noite, para que você possa sair daqui alegre, transformado pelo poder da sua palavra, amém, meu querido? E diz assim a palavra do Senhor, lá em Juízes capítulo 7, respeitando, amém, igreja, respeitando a campanha, aleluia, ou melhor, perdão, capítulo 6 de Juízes. Pode ficar sentado com reverência mesmo, ligadinho na palavra de Deus, naquilo que Deus vai falar através da sua palavra. E diz assim, ó, Juízes capítulo 6, quem já achou, diga amém. Aleluia, vou ler aqui alguns versículos e vamos ver o que vai desenrolar aqui da palavra de Deus nesta noite, porque Deus é Ele que fala através da sua palavra aos nossos corações. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 11 do capítulo 6 de Juízes. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Abiesrita, o nomezinho difícil. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, e Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás
os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu volte e traga minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Entrou Gideão e preparou cabritos e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho. Ele apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derramar-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Biizritas. Oh, nomezinho misericórdia. Uma salva de palmas para a palavra de Deus, amém? Como eu costumo falar, a palavra de Deus, ela fala por si própria. Ela não precisa de mais nada além de ser só lida e reverenciada e temida, amém? Porque é a palavra de Deus. Mas Deus aqui nos mostra como foram pregadas aqui de diversas maneiras às sexta-feira, a qual Deus usou vários irmãos e várias irmãs de várias formas, amém? Porque a palavra de Deus, ela é assim mesmo, ela é poderosa. Ela vai usar para mim de uma forma e para você ela vai usar de outra forma. Como a palavra de Deus mesmo diz que ela vai, ela segue o caminho, que lhe apraz e cumpre o propósito de Deus, amém? Porque a palavra do Senhor, ela tem o poder de libertar, ela tem o poder de restaurar e ela tem o poder de curar, amém? Você pode dar uma glória a Deus? E a palavra de Deus diz aqui que Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele estava ali. Por que ele estava ali? E lendo um pouco desse texto, de capítulo 6, e também eu pude estar meditando um pouco no capítulo anterior, por que sucedeu essa situação na vida ali do povo de Deus, do povo de Israel. E uma das coisas que eu consegui observar aqui, e eu acredito que os irmãos também lendo em casa, nas vossas casas, pôde entender também que o povo se desviou da presença de Deus. Amém? E todas as vezes que o povo de Deus, ele se desviava da presença de Deus, Deus permitia que o inimigo viesse sobre eles e o abatesse. Amém? Quem está entendendo a palavra de Deus? E toda vez que acontecia no longo da história do povo de Israel, desde quando Deus tirou o seu povo lá do Egito, e o povo desobedecia os mandamentos, e o povo desobedecia a palavra de Deus, a ordem de Deus, Deus permitia o inimigo atacar. Ele permitia que o povo adoecesse, ele permitia, e Deus permite até nos dias de hoje. Quantas coisas têm acontecido no mundo pela permissão de Deus. Olha essa doença Covid, quantas pessoas ela tem abatido, e por graça e misericórdia e amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu e você podemos dizer que Deus tem nos guardado, Deus tem livrado a nossa casa, Deus tem livrado a gente de todo esse mal que está aí, que nem a medicina e nem os hospitais contêm isso, porque Deus tem permitido isso por causa da desobediência do homem. E toda vez que o homem desobedece a Deus, Deus ele vai sempre permitir alguma coisa na terra para bater o homem, para que o homem possa reconhecer o seu poder, a sua glória, a sua majestade e a sua palavra. Amém?
porque a palavra de Deus ela é poderosa. Se nós valorizamos muito a palavra do homem, muito mais a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz nesse mesmo capítulo aqui, que Deus suscitou um profeta. E Deus começou a lembrar o povo: olha, eu te tirei do Egito, eu te dei mandamento, né? Eu expulsei os amorreus, os jebuseus, os fariseus, e coloquei você numa terra que mana leite e mel. Mas você preferiu dar ouvido aos deuses e não à minha palavra. Por isso aconteceu tudo isso que aconteceu ali nesse tempo de Gideão. A palavra de Deus diz nesse mesmo capítulo que foram 7 anos que Deus permitiu. 7 anos que Deus permitiu o inimigo, os medianitas, os amalequitas e todo aquele povo naquele tempo do Oriente Médio vir e abater o povo de Deus. E a Bíblia fala e revela aqui nesse texto, se você puder ler em casa, que o povo de Israel construíram cavernas. Eles foram morar no monte, eles fizeram fortaleza, mas não adianta fazer nenhuma fortaleza, não adianta ir para o monte, você pode ir para onde for, porque o salmista declara: se eu colocar minha cama ali no profundo abismo, ali tu estás. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe e vê todas as coisas. Mesmo o povo fugindo para o monte, eles estavam ali com medo. Aquela fortaleza, aquela caverna ali, não tirou o medo deles. E nós estamos vivendo a mesma coisa nesse tempo, igreja, né? Satanás, ele tem abatido várias pessoas pela permissão de Deus, e vai abater muito mais, porque o homem cada vez está se tornando mais difícil de se lidar. O amor está se esfriando, as pessoas estão perdendo o amor um pelos outros, não é verdade? Já não se respeita mais os pais, já não se respeita mais o próximo, o que manda é o dinheiro, a palavra já se foi embora, ninguém mais cumpre mais a sua palavra, se fala uma coisa aqui, se faz outra ali, mas isso é a palavra de Deus, isso é o cumprimento, pastor, da palavra de Deus. Quando Paulo fala isso a Timóteo, ele fala que nos últimos dias, o Espírito de Deus diz expressamente que levantaria homens arrogantes, desrespeitaria pais e mãe, seriam intratantes, caluniadores, arrogantes, sem afeição. Amém? É o que nós estamos vivendo hoje em dia. O quadro está aí, ó, está formado, só não vê quem não quer. O cenário está pronto, a qualquer momento as trombetas vai tocar, Jesus vai dar ordem ao anjo, e ele vai tocar a trombeta. Primeiro a trombeta tocará e ressuscitarão aqueles que morrerem em Cristo, e nós, se estivermos vivos ainda nessa terra, a trombeta, quando tocar pela segunda vez, nós vamos ser transformados num abrir e num fechar de olhos, e estaremos para sempre com Jesus na Nova Jerusalém. Amém? E o texto revela aqui que Gideão estava malhando trigo no lagar, onde era para pisar uva. Ele estava malhando trigo para defender alguma coisa para a sua família. E a palavra de Deus revela que o anjo aparece para ele porque Deus já estava vendo, estava contemplando a coragem desse homem. Deus está nessa noite contemplando a minha coragem. Deus nessa noite está contemplando a tua coragem. Você saiu da tua casa para buscar ao Senhor. Você não veio buscar o homem, você veio buscar a Deus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e no inferno. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! E a palavra de Deus aqui nos revela que quando o anjo aparece ali para Gideão, ele, primeiramente, que ele fala, Deus é contigo, um homem muito valente. E ele começa a dizer: Senhor, se tu és comigo, porque o que se fez de todos os seus feitos que nossos pais contaram? Por que está acontecendo tudo isso? Aí o anjo começou a falar com ele, porque Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa na minha e na tua vida, Ele não vai fazer que nem eu, que nem você, que fica dando muita satisfação. E Ele diz assim: eu não sou contigo, vai tu nesta tua força. Amém? Deus não precisa muita coisa para poder convencer o outro, o homem, a nós mesmos. Ele vai direto naquilo que tem que ser feito. Amém? E ali Deus começou a falar com ele, falou: tu vai libertar o povo de
medianitas e dos amalequitas. Amém? E ali, ao desenrolar essa conversa com Gideão, ele ficou muito temeroso, porque não é fácil para um homem que estava vivendo uma opressão dessa, e Deus aparece para ele através de um anjo e começa a dizer que ele ia libertar o povo. Amém? Quantos estão entendendo nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. E no desenrolar da conversa ali, Deus com o anjo com o Gideão, e Deus ele vai direto ao ponto e fala para Gideão separar o povo para a batalha. E a Bíblia revela aqui nesse texto que havia 32 mil pessoas. Aí o que Deus fala para Gideão? É muito. Eles vão dizer que foram pela sua força, e a glória será para Israel. E Deus falou assim, ó: os tímidos e os medrosos, Gideão, manda voltar. A Bíblia relata aqui que voltou 22 mil daqueles homens. Só ficou 10 mil. Aí Deus vira para ele e fala: ainda é muito ainda. Ainda é muito. Aqueles a qual eu separar, esse vai para a guerra contigo. E aquele que eu não separar, você manda de volta para casa. Você pode ver que para fazer a obra de Deus, Deus ele chama quem? Os corajosos. Primeira coisa que o Senhor Jesus, primeira coisa que o anjo fala aqui para Gideão: homem muito valente, muito corajoso, né? Deus é contigo, vai tu nessa tua força. E ali, quando ele faz o teste, ele fala: aqueles que se ajoelharem para beber água, separa esse. E aqueles que levarem a água até a sua boca para beber, esses os 300, a qual eu vou usar para trazer a vitória sobre Israel. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia! E ali, naquele desenrolar ali, separou os 300 e conhecedor um pouco da palavra de Deus, cada um dos nossos irmãos já leram em casa, pode ver que ali, aqueles 300 ali, Deus dá uma ordem para Gideão, fala com que eles levem um cântaro na mão, e na mão direita traz uma trombeta. Irmão, a nossa vitória não é pela força nem pela violência, a nossa vitória é pelo clamor, é pela oração. O nosso livramento é na adoração. E a palavra de Deus diz que quando foi separado aqueles 300, Gideão separou em 3 pelotão de 100. E aquele pelotão que Gideão pegou, ele falou assim, ó: assim como eu fizer, vocês também faz, que vai ser dessa maneira a qual Deus vai nos dar a vitória. E a palavra de Deus diz que de madrugada Gideão levanta no início da primeira noite da madrugada, no primeiro horário da madrugada, e pega aquele exército dele de 300 homens e vai diante do inimigo, vai no arraial do inimigo, mais ou menos uma certa distância. Ele separa os pelotão em 3 de 100, grupo de 100, e Gideão dá uma ordem assim, ó: da mesma forma como eu fizer e o pelotão que está comigo aqui de 100 fizer, os outros 100 e mais 100, 200 farão a mesma coisa. A palavra de Deus diz que Gideão jogou o cântaro na mão, pegou a tocha e tocou a trombeta. Aí aquele 100 que estava com Gideão fez a mesma coisa. Olha só que loucura. Muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas como eu já falei aqui algumas vezes, não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Amém? A nossa vitória que Deus nos dá não é do nosso jeito. Talvez se fosse contar isso nos dias de hoje para uma pessoa que está aí no exército brasileiro, ou talvez em outro exército, ele vai falar: não pode ser dessa maneira. Como nós vamos vencer o inimigo dessa maneira? Mas foi dessa maneira que Deus venceu e trouxe a vitória para o povo de Israel. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia! E a palavra de Deus diz que quando o cântaro foi jogado no chão, amém, e a tocha na mão esquerda acesa e a trombeta na mão direita, e foi tocada a trombeta, os 300 homens de Gideão fizeram a mesma coisa. A palavra de Deus diz
que um contra o outro se colocaram em briga, o próprio inimigo mataram um ao outro. E a Bíblia revela e mostra nesse texto que o resto dos inimigos, dos amalequitas, dos medianitas, saíram correndo. E rapidamente Gideão foi lá e convocou o resto da tribo de Zebulon, de Naphtali, de Manassés, e mandou cercar todo o local para que eles não pudessem fugir. E a palavra nos revela aqui que Deus deu vitória a Israel através do seu exército, do seu pequeno exército. Nesta noite Deus quer falar para mim e para você. Vai você nessa força. Você pensa que você está sozinho? Você não está sozinho. Gideão pensava que estava só, mas Deus já estava olhando para ele. A Bíblia revela que Gideão foi uma resposta de uma oração do povo de Israel. O povo já estava clamando e Deus deu uma resposta, levantando quem? Levantando o servo dele. Nessa noite Deus levanta os seus servos. Quem quer ser servo de Deus aí? É esses que Deus está procurando. Você e eu somos verdadeiros Gideões dos dias de hoje. Amém? E a palavra de Deus revela que naquele dia o povo de Israel teve vitória através da mão de Deus que usou Gideão. Amém? E muitas das vezes a gente passamos por luta, passamos por dificuldade e passamos por tribulação, mas Deus sempre vai nos dar uma força, Deus sempre vai nos renovar, Deus sempre vai dar a graça dele, Deus sempre vai dar a força dele. Eu e você não estamos sozinhos, aparentemente parece que estamos sozinhos, mas Jesus, ele está ao nosso lado. Jesus, ele enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, que ele vai nos fortalecer e ele vai nos guiar por todo o caminho da verdade. Amém? E a palavra de Deus nos revela que após essa vitória, Gideão, ele foi chamado para liderar o povo. Ele foi chamado para liderar o povo, só que ele não quis. Amém? Porque Deus, ele queria usar ele somente para aquilo. Tem certa situação na minha vida e na tua que Deus vai usar para nos dar vitória, e depois ele vai usar outros, amém? Porque a obra é do Senhor e ele faz como ele quer, amém? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus, amém? E se nessa noite o inimigo das nossas almas está te abatendo com alguma situação, seja for uma doença ou um desemprego, eu não sei o que você está passando, eu não sei que o inimigo das nossas almas tem abatido você. Eu só sei de uma coisa, que Jesus, ele é poderoso. Jesus é o nosso Gideão, é aquele que comprou com sangue na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue por mim e por você. Ele é o nosso Gideão nos dias de hoje, amém? Ele que nos deu a vitória, ele que nos libertou através da morte dele na cruz do Calvário. Ele nos trouxe a vitória e nos trouxe o direito à vida eterna. Receba essa palavra nesta noite, que o Senhor Jesus possa falar melhor em cada coração, que o Senhor Jesus possa te fortalecer, assim como fortaleceu o Gideão. Que a palavra de Deus venha fazer presença no teu lar, que você venha ler a palavra do Senhor, porque não adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a salvação da sua alma. E nós estamos vivendo dias que as pessoas não estão valorizando tanto a palavra de Deus. As pessoas estão deixando a palavra de Deus de lado. Por isso que os problemas estão vindo para abater. Coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Coloca o Evangelho de Cristo em primeiro lugar. Tira um tempo na parte da manhã para ler e orar a palavra de Deus, porque você vai encontrar força, amém? Receba essa palavra, que Deus possa falar melhor no meu coração e no teu coração, e as palmas que louvam o Senhor, amém?